Boa noite a todos. É com muito prazer que eu recebo a nossa química aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Davi Tabac, sou conselheiro efetivo do Conselho Regional de Química e tenho muito prazer em apresentar o Yuri Poyaris. O Yuri é químico com atribuição tecnológica pelo Instituto de Química da UFRJ. Ele tem um mestrado em Química pela UFRJ. Ele tem um mestrado profissional pela Academia do INPI e uma das últimas posições em que ele ocupa é de membro da Câmara Técnica de Tecnologia, Inovação e Competitividade, né, do Conselho Regional de Química. Ele vai falar sobre um tema que, para nós, é muito caro, eu gosto muito dele, e ele é extremamente importante para nós, profissionais da química, que é a área de patentes. Eu vou passar, sem mais delongas, ao Yuri a palavra, para que ele, então, profira a sua palestra. Yuri, o microfone é todo seu. Obrigado, Davi. Boa noite a todos que estão assistindo essa apresentação. Como foi falado, meu nome é Yuri e o título da apresentação é Conceitos Básicos sobre Patentes e o seu processamento no Brasil. E é um tema muito interessante porque é rico. A intenção dessa apresentação é apenas dar uma visão geral do que é uma patente, dos tipos de patentes que existem e os assuntos relacionados a esse conceito. E a principal motivação para essa apresentação é justamente mostrar que as patentes elas estão muito mais presentes na nossa vida, na nossa rotina, do que a gente inicialmente considera. A gente acha que é um tema muito distante da nossa realidade, mas, na verdade, é justamente o contrário. Aqui, pega aqui. Obrigado. Como eu falei, a gente acha que as patentes estão muito longe da nossa realidade, mas, na verdade, é o contrário. Em vários atos, processos que a gente realiza no nosso dia a dia, elas estão relacionadas. Elas podem estar relacionadas, por exemplo, à extração, métodos de extração de café, preparo dos grãos de café, as tecnologias relacionadas a transportes rodoviários, transportes aéreos, máquinas de autoatendimento, celulares, computadores. As patentes elas estão ligadas a diversos equipamentos que a gente lida ao longo do nosso dia, a diversos processos. Então, é algo que distoa muito daquele conceito inicial que a gente tem, né? Quando a gente vê, que a gente só lembra que patente existe quando vê uma notícia ou quando surge algum assunto no noticiário também falando de alguma medida do Congresso ou do Senado, sobre, por exemplo, o estudo que teve do licenciamento compulsório de patentes para a Covid-19, mas é justamente o contrário. Em consequência, ela também está presente nas nossas atividades em laboratório, nos equipamentos que a gente utiliza, os cromatógrafos, os espectrômetros de massa, em todos esses equipamentos, as patentes estão relacionadas ali. Então, elas estão muito mais presentes na nossa realidade do que a gente inicialmente considera. Mas antes de chegar a realmente explicar o que são patentes, é preciso dar um passo para trás e entender dois conceitos mais amplos, que são propriedade intelectual e propriedade industrial. A propriedade intelectual, ela é uma área do direito que abrange as criações do espírito humano, de uma forma geral. Sejam criações relacionadas à atividade científica, atividade artística,
atividades, criações voltadas para a área industrial ou puramente para a área intelectual. É um grande conjunto de criações. A propriedade intelectual ela pode ser dividida em 3 subgrupos. A propriedade industrial, que é o ramo que protege as criações voltadas a atividades econômicas, tecnológicas, que possuem uma aplicação industrial ou comercial. Também tem o subgrupo do direito autoral, que aí envolve criações relacionadas a obras literárias, a músicas, a composições, a obras de arte, e tem também a proteção sui generis, que abrange criações que não se enquadram nem na propriedade industrial e nem no direito autoral. Na propriedade industrial, a gente tem marcas que são sinais que basicamente servem para distinguir um produto ou serviço de outros existentes. Tem os desenhos industriais que se aplicam às formas ornamentais de objetos ou padrões de linhas e cores que são aplicados a objetos, então tem um caráter mais visual ali envolvido. Tem as indicações geográficas, que são sinais que servem para caracterizar um produto ou serviço proveniente de um local, de um espaço geográfico específico, capaz de conferir características próprias a esse produto, a esse serviço. E tem as patentes, que é o que a gente vai falar nessa apresentação, e relacionados a esses dispositivos, né, da propriedade industrial, tem também o segredo industrial, que é quando a criação ela é mantida de forma confidencial pelo seu criador, pelo seu titular, e a repressão à concorrência desleal. Com relação ao direito autoral, tem os direitos de autor e direitos conexos. Os direitos de autor está relacionado ao direito de que o compositor de uma obra musical tem ali sobre a sua criação, os direitos que um escritor tem ali sobre a sua obra literária, e conexos estão relacionados a, por exemplo, os direitos que os intérpretes possuem sobre aquela obra musical que ele está interpretando, os direitos que os músicos têm sobre aquela obra musical que eles estão executando, e os programas de computador. Os programas de computador, nesse caso, está se referindo ao código-fonte do programa de computador. Ele é entendido como uma obra literária e, por conta disso, está associado ao direito autoral. E, por fim, na proteção sui generis, a gente tem, como eu falei, todas as criações que acabam não se enquadrando à propriedade industrial nem ao direito autoral. Então, cultivares, que está relacionado a variações de plantas, tem patrimônio genético, que é justamente toda a informação genética presente em vegetais, partes de animais, micro-organismos localizados em um determinado território. Conhecimento tradicional, que é todo o conhecimento que é existente em um povo, em uma comunidade, que é transmitido de geração para geração. Topografia de circuitos integrados, é todo o aspecto tridimensional relacionado a circuitos integrados, e tem ali a biossegurança interagindo com esses grupos de criações de uma maneira complementar. Enquanto todos esses grupos visam a proteção dessas criações, a biossegurança acaba atuando como para garantir que essas criações elas seriam disponibilizadas à sociedade de uma maneira mais segura, à sociedade, ao meio ambiente. Então, a patente, a gente pode ver que ela está relacionada à propriedade industrial. Exemplos, novo processo de síntese de um fármaco, isso se enquadraria como uma patente, no caso, uma patente de invenção. Uma nova forma polimórfica, com efeito técnico demonstrado, se enquadraria como patente de invenção. Uma embalagem com um formato ornamental distintivo, diferente do que já existe, se enquadraria como desenho industrial. Nome comercial de um produto químico, se enquadraria como marca. Então, todas essas possibilidades, né, elas estão relacionadas à propriedade industrial. Explicando o que é propriedade intelectual e depois propriedade industrial, agora a gente pode entrar na definição de patente.
A patente é um documento que é emitido pelo governo, que dá o direito temporário ao seu titular, que pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, de impedir terceiros que não estejam autorizados de produzir, usar, colocar à venda, vender ou até mesmo importar aquela invenção que está sendo protegida. Ter uma patente, a proteção por patente, ela é importante no seguinte sentido, porque é um mecanismo ela representa um mecanismo que busca recompensar economicamente o titular pelo esforço que foi empregado ali no desenvolvimento durante a pesquisa, durante o desenvolvimento ali daquele objeto, daquele processo, em troca da divulgação detalhada daquele produto ou processo que vai ser posteriormente compartilhado com a sociedade. Então, é um mecanismo de troca. O titular divulga aquela invenção em troca de um direito exclusivo. As patentes, elas são reguladas de formas diferentes, né, respeitando as características de cada país. Aqui no Brasil, ela é regulada através da Lei 9.279, de 1996, que é chamada de Lei da Propriedade Industrial, ou LPI, e a partir dela, vários outros instrumentos jurídicos foram elaborados ao longo dos anos, e ainda são ajustados, enfim, elaborados, pelo órgão oficial que recebe os pedidos de patente e é responsável por analisá-los e emitir as patentes, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Nem toda patente é igual. Então, existem dois tipos de patente aqui no Brasil. Existe a patente de invenção e patente de modelo de utilidade. A patente de invenção, ela se aplica a tecnologias. Através dela são protegidos produtos, processos, aparelhos ou combinações dessas categorias. Já a patente de modelo de utilidade, ela se aplica a objetos de uso prático, de uma forma geral, objetos de uso prático ou parte desses objetos que resulte uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Então, ela se aplica especificamente a objetos, cobrindo aspectos como forma desse objeto, estrutura ou combinações desses pontos. A duração de cada uma delas também é diferente. Na patente de invenção, há a duração de 20 anos, contados a partir da data do depósito do pedido, ou seja, a partir da data que o pedido é apresentado no INPI. Já na patente de modelo de utilidade, a duração dela é de 15 anos, contados também da data do depósito. Existe também um dispositivo que é o certificado de adição. Ele se aplica a patentes de invenção e ele é, na verdade, um acessório. Ele serve ele atua como um complemento àquele objeto que está sendo protegido pela patente de invenção. E ele tem a mesma data de vigência, ele tem a mesma vigência da patente de invenção a qual ele está relacionado. Então, a gente vê que que as patentes possuem vigência, possuem um prazo, um tempo de validade. Elas não duram eternamente. E o que acontece depois que esse prazo ele expira, né? Depois que esse tempo é cumprido? Aquela criação que estava sob proteção, ela entra para o domínio público. A partir desse momento, qualquer pessoa pode produzir, usar, vender ou importar aquele bem que antes estava sendo protegido pela patente. Como a gente viu, as patentes, elas protegem criações de cunho tecnológico, que são aplicadas na área industrial, na área comercial, mas existem limites para a proteção de criações com essa natureza. Essas limitações, elas são escritas nos artigos 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial. Então, por exemplo, no artigo 10 é determinado que não se considera nem invenção, nem modelo de utilidade uma série de criações, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios, ligados à área comercial, contábil, financeira,
obras literárias, arquitetônicas ou qualquer criação estética. Por quê? Porque elas estão relacionadas ao direito autoral, que é outro campo da propriedade intelectual, como a gente viu, programas de computador em si. Quando fala programas de computador em si, está se referindo ao código-fonte do programa de computador, que eu também mencionei anteriormente, que é interpretado como uma obra literária e é coberto pelo direito autoral. Apresentação de informações, regras de jogo, tudo isso é matéria excluída de proteção, incluindo técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, métodos terapêuticos, métodos de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou no corpo de animais, e todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos que são encontrados na natureza ou isolados delas, inclusive o genoma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. No artigo 18, já mostra o que não é patenteável. Tudo que é contrário à moral e aos bons costumes, segurança e ordem, contrário à segurança, à ordem e à saúde públicas, substâncias, matérias, misturas, resultantes de transformação do núcleo atômico, todo ou parte dos seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos. E aqui a própria lei define o que deve ser entendido como micro-organismos transgênicos. São micro-organismos que expressam, mediante uma intervenção humana na sua composição genética, uma característica que normalmente não é alcançável por aquela espécie em condições naturais. Então, só micro-organismos que sofreram uma intervenção humana direta ali na sua composição genética e que poderiam ser protegidos por patente. Bom, até esse momento, a gente já viu o que é uma patente, os tipos de patentes que existem, as limitações para proteção por patente, e agora a gente vai cobrir os requisitos de patenteabilidade. O que uma criação precisa ter, o que uma invenção precisa ter para que ela possa ser patenteada. Ela deve atender a 3 requisitos primordiais: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A novidade já dá a entender para a gente, a invenção ela não pode estar no que se chama de estado da técnica. É semelhante àquele conceito que a gente tem de estado da arte. O estado da técnica é tudo aquilo que é tornado acessível ao público antes da data da apresentação do pedido de patente para o INPI, no caso, seja por descrição escrita, oral, por uso ou por qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Então, tudo que foi tornado disponível ao público antes da data da apresentação do pedido de patente compõe o estado da técnica. A atividade inventiva se refere ao fato de que aquela invenção que se deseja proteger, ela não pode derivar de uma maneira óbvia, de uma maneira evidente do que se conhece no estado da técnica. Mas isso sob o ponto de vista de uma pessoa que possui um conhecimento mediano no assunto. Não precisa ser uma pessoa com alto conhecimento sobre aquela área. E a aplicação industrial está relacionada ao fato de que a invenção deve ser capaz de ser utilizada ou produzida numa escala industrial. Então, atendendo a esses 3 pontos, considera-se que a invenção poderia ser patenteada. Entendendo isso, esses 3 pontos, principalmente focando naquele requisito de novidade, vamos considerar o seguinte cenário. Eu trabalhei em cima de um tema e desenvolvi uma invenção. Eu desejo proteger essa invenção através de uma patente, mas eu também gostaria de publicar um artigo relacionado a essa minha invenção. Como eu devo proceder nesse caso? Qual deve ser a sequência de atitudes que eu devo tomar? É possível divulgar a criação antes do depósito de um pedido de patente sem comprometer a novidade? Lembrando que novidade está ligada ao fato de que a invenção não pode estar contida no estado da técnica. Então, é possível divulgar a invenção sem comprometer a novidade? É possível. Nesse caso, deve-se considerar o intervalo de tempo entre
a primeira divulgação e a data da apresentação do pedido de patente para o INPI. Se esse intervalo de tempo for menor ou igual a 12 meses, ok, aquela invenção que eu publiquei, né, que eu divulguei, ela não estará no estado da técnica, e isso não compromete a novidade do meu pedido de patente. De forma contrária, se essa diferença de tempo for maior do que 12 meses, aquela divulgação que eu fiz da invenção, ela vai ser considerada na análise técnica do pedido uma anterioridade e que irá impedir a concessão da patente. Então, é muito importante observar esse espaço de tempo entre a divulgação, seja da maneira que for, e o depósito do pedido de patente. Agora, falando especificamente do documento, toda patente, todo pedido de patente possui um formato. Ele é composto por alguns documentos. São eles o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo e desenhos, o que é uma parte opcional de um pedido de patente, de uma patente. Nem sempre é necessário ter esse documento. Falando sobre o relatório descritivo, é nesse documento que toda a invenção ela é descrita e é mostrada a sua importância em relação ao estado da técnica. Nesse documento vai ser relatado, de uma maneira geral, o estado da técnica, o problema que existe ali no estado da técnica, a invenção que surge para resolver aquele problema e todas as características relacionadas àquela invenção. É muito importante que a invenção ela seja descrita com riqueza de detalhes. Pode ser apresentadas tabelas, resultados de experimentos, e essa riqueza de informação ela é muito importante porque essa parte do pedido vale como fundamento para a parte seguinte, que são as reivindicações, que é considerada o coração do pedido. É nessa parte que a extensão da proteção ela é desenhada. Então, é muito importante ter atenção durante a elaboração do relatório descritivo, mas principalmente das reivindicações, porque é aqui que o INPI vai considerar a extensão e pode restringir ou não a extensão da proteção que o titular está querendo obter. A gente pode olhar ali na imagem que as reivindicações, elas apresentam um formato de texto diferente do relatório descritivo. Por exemplo, o relatório descritivo é escrito como um texto corrido, normal. Já as reivindicações, elas apresentam essa estrutura de itens, digamos assim, sendo que cada item possui um trecho destacado ali em negrito. Toda reivindicação, ela tem uma forma de ser escrita. Tem um texto ou uma palavra antes de um trecho em negrito ou, às vezes, sublinhado, que é chamado de parte caracterizante, e após esse trecho destacado, possui um outro texto ali escrito. A parte que vem antes desse trecho em negrito é chamado de preâmbulo, e o que vem após são as características que justamente o titular deseja proteger. Então, existe todo esse formato que deve ser respeitado quando se redige uma reivindicação. Os documentos restantes que compõem o pedido de patente, os desenhos, que são opcionais, como eu falei, eles também servem como fundamento para a interpretação das reivindicações, quando eles estão ali presentes no pedido, e o resumo, que é um sumário do que foi escrito no relatório descritivo e nas reivindicações, mostrando ali o campo técnico, a relevância da invenção em relação ao campo técnico. Então, esses são os pedidos, são os documentos que compõem um pedido de patente, que compõem uma patente. Bom, até esse momento, a gente já viu, em linhas gerais, o que é propriedade intelectual, o que é propriedade industrial, o que é uma patente, os tipos de patente que existem, as limitações para que uma criação ela possa ser protegida por patente,
os requisitos que devem ser cumpridos para que uma criação possa ser patenteada e as partes que compõem um documento de patente. Agora, eu vou falar um pouco sobre o processamento de um pedido de patente aqui no Brasil. Antes de entrar de fato no processamento, é importante entender que existem duas vias de depósito de pedidos de patente. Uma via é através da Convenção da União de Paris e a outra através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PCT. Convenção da União de Paris e o PCT são tratados, acordos que são firmados a nível internacional. A Convenção de Paris foi realizada em 1880, entrou em vigor em 1883, já o PCT foi concluído em 1970. São acordos firmados entre diversos países que adaptaram as suas legislações ao que foi firmado ali nesses documentos. A Convenção da União de Paris, o importante de se entender em relação a ela é que, em um contexto de proteção de uma invenção em diversos países, no Brasil e no exterior, o pedido de patente ele será apresentado separadamente em cada uma dessas regiões. Então, considerando que eu desenvolvi uma invenção e eu desejo proteger no Brasil e no exterior, vamos supor, Estados Unidos, Reino Unido e Japão, segundo a Convenção da União de Paris, eu teria que depositar um pedido de patente no Brasil, um pedido de patente nos Estados Unidos, outro no Reino Unido e outro no Japão, considerando que todos são signatários a Convenção da União de Paris. Agora, através do PCT, esse tratado permite que seja depositado apenas um único pedido de patente, ele será processado como um único pedido de patente até um determinado ponto, e a partir de um determinado momento, ele será distribuído, encaminhado para os países de interesse. Então, eu depositaria um único pedido de patente, e depois de um tempo, ele seria distribuído para os Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Existem vantagens, tanto em um caminho quanto em outro, tudo depende da estratégia que o titular deseja seguir. Considerando o depósito via Convenção da União de Paris, isso de uma maneira bem simples, o processamento de um pedido ele corre da seguinte forma: existe a data do depósito ali do pedido de patente, da apresentação do pedido no INPI, no caso, aí tem um período de sigilo daquele conteúdo técnico por 18 meses, depois disso vem a publicação do pedido e o INPI ele vai analisar os aspectos formais daquele pedido, formatação, se todos os documentos foram apresentados adequadamente junto do pedido de patente, e até 36 meses depois do depósito, o titular tem que pagar uma taxa que é para requerer o exame técnico. A partir desse momento, começa a fase de exame técnico, que é onde o INPI vai analisar o conteúdo daquele pedido. Ele vai verificar se aqueles 3 requisitos de patenteabilidade foram obedecidos, se outros aspectos foram cumpridos, pode eventualmente emitir um parecer técnico. O titular vai ter tempo para poder apresentar seus argumentos, fazer ajustes no pedido, e no final, aquele pedido pode ser deferido ou indeferido. Se for indeferido, o titular tem uma oportunidade para apresentar recurso, fazer eventuais ajustes, e o INPI pode mudar o seu entendimento, seu posicionamento sobre aquele processo, podendo deferi-lo ou manter o indeferimento. Já em relação a um pedido de patente depositado via PCT, tudo começa ali a partir da data do depósito internacional do pedido de patente, são feitos ajustes formais ali nos meses seguintes, que podem ser ajustes formais, podem ser feitos eventuais também ajustes pelo titular, e em um determinado momento ocorre a distribuição daquele pedido para os países de interesse, e é nesse momento que são marcadas as datas de entrada na fase nacional. É justamente a data em que o pedido entra em cada uma daquelas jurisdições de interesse. A partir desse momento,
o processamento do pedido corre de uma maneira muito semelhante ao da Convenção de Paris. Ocorre uma análise formal do pedido em cada uma daquelas jurisdições, o titular precisa pagar uma taxa de requerimento de exame para que o conteúdo daquele pedido seja analisado de forma técnica em cada um daqueles países. Pode haver o deferimento, caso ocorra o indeferimento, existe um prazo para recurso, e se os argumentos forem plausíveis, pode haver uma mudança no entendimento e a publicação do deferimento, pelo INPI no caso, considerando que a gente está falando do Brasil, ou a manutenção daquele indeferimento. Então, mesmo apresentando de uma forma bem geral esses processamentos de um pedido de patente, fica bem claro que é algo que é um processamento que contém muitos detalhes. Existem prazos a serem obedecidos, existem documentos a se apresentar junto a um pedido de patente, pagamentos de taxas relacionadas a vários momentos ali do processamento. Considerando tudo isso, é importante ressaltar que o acompanhamento especializado é muito importante para que um pedido corra de forma adequada e o titular não perca a oportunidade de proteger a sua invenção ou de ter a proteção reduzida por conta de uma má redação de pedido ou por conta de algum detalhe que foi omitido ou foi cumprido de uma forma equivocada. Bom, e para finalizar, por que tudo isso é importante? Por que entender sobre patente, por que ter um conhecimento geral sobre o sistema de patentes é importante para nós profissionais da química? Os documentos de patente são fontes muito ricas de informação tecnológica. Através deles você tem conhecimento de informações que podem evitar que pesquisas sejam desenvolvidas de uma forma desnecessária, sendo que já existem produtos ou processos já patenteados. Então, evita gastos desnecessários de tempo, de recursos em pesquisas. É possível, através desses documentos, também identificar tendências em setores tecnológicos, é possível verificar a atuação, o tipo de atuação, como uma determinada empresa vem agindo em termos de desenvolvimento de produtos, de processos, ou áreas de estudo de grupos de pesquisa. Pode-se explorar ainda tecnologias de pedidos que nunca foram concedidos ou de patentes que já expiraram. Em ambos os casos, esse conhecimento já está em domínio público, então pode haver exploração daquelas tecnologias sem estar infringindo o direito de ninguém. Olhando por um aspecto mais econômico, a patente, como eu falei mais no início, ela possibilita uma recompensa financeira ao seu titular, né, em troca da divulgação daquele conhecimento, seja através da comercialização dos produtos ou processos que estão protegidos ali, ou em caso de licenciamento da tecnologia que está ali sendo protegida pela patente, e a existência dela facilita o combate de uso inadvertido por terceiros, o uso por terceiros não autorizados. Se a minha tecnologia está protegida por patente, eu consigo, de uma forma mais eficaz, combater a atuação de terceiros que estão se aproveitando da minha tecnologia sem eu ter dado autorização. Então, são pontos muito relevantes que reforçam o fato de que é muito válido a gente ter um conhecimento, nem que seja geral, a respeito desse assunto das patentes, a gente ter contato com esse tipo de documento, porque é possível fazer vários tipos de análise através dele, é possível obter muito tipo de informação através desse material. Aqui são as referências que eu consultei para montar o trabalho, e agradeço muito a atenção de todos.
Fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas. Tem o meu e-mail para contato aqui também, caso tenham alguma dúvida, queiram obter alguma informação depois desse momento aqui de apresentação. E, novamente, muito obrigado. Ah, que legal. Será que teve alguma coisa lá em cima? Não sei. Aqui se apresentou, são da Universidade de Ribeirão do Caribe. Uhum. E para disponibilizar o material. Sim, sim, à vontade, à vontade. Ele está em PDF? Sim, tem PDF Tem também. PDF, né? Sim, sim. Então, Meu Deus, desculpa. quem pedir o material pode ser mandado para Sim, sim. Quem tiver interesse no material, ele pode ser solicitado, já encaminhei aqui para o CRQ e ele pode ser compartilhado, não tem nenhum problema, não tem nenhuma questão da minha parte, não. Se você está aqui, aí, para poder escrever o e-mail? Pode mexer. Aqui. Nós tivemos 50 pessoas. Ai, Eu tirei. Pessoal, sobre o carro. Posso enviar o link aqui, ó. Apagar de novo. Não, dá pra ficar. É só você apagar o. Tem gente pedindo um certificado, que é normal, né? Então tem Então, eu sou a Juliana, que estava ali no chat conversando um pouquinho com vocês, deixei alguns recados para que possam seguir as redes sociais do CRQ3, sobre também a disponibilização dessa palestra no nosso YouTube nos próximos dias, então ela vai ser disponibilizada. O professor já deixou aqui, né, Yuri já deixou aqui a possibilidade de disponibilização do material, então quem precisar do material, por favor, encaminhe um e-mail para o comunicação@crq3.org.br, que a gente responde enviando o material. E sobre o certificado, ele também vai ser gerado daqui a alguns dias, porque a gente vai receber um relatório dessa plataforma com a participação. Então, quem teve 75%, né, de participação na palestra, esteve presente na palestra 75% do tempo, vai ser emitido certificado e a gente vai enviar por e-mail, no e-mail que vocês fizeram a inscrição. Se por algum acaso alguém recebeu o link em algum outro formato, né, que não tenha sido pelo CRQ, algum amigo que passou e tal, e não fez a inscrição, eu peço, por favor, que também encaminhe o e-mail para a comunicação, porque a gente não vai ter a informação do nome completo, visto que a pessoa não fez a inscrição, e a gente não consegue produzir o certificado só com o nome que aparece lá no relatório da plataforma. Às vezes nem é o nome da pessoa, às vezes é só o apelido que está no e-mail, então é importante. Quem não fez a inscrição pelo formulário, enviar os dados para o e-mail da comunicação para que a gente possa gerar
o certificado. Eu deixei um recado aqui no chat, mas talvez as pessoas não tenham visto, e aí eu acho importante a gente falar. O CRQ3, ele está organizando um concurso que chama Prêmio Química Faz Bem. Esse concurso está com o edital aberto. O edital está disponível no portal da transparência, dentro do site do CRQ3. Eu deixei também disponível o link do site. E deixei também o link do edital já direto. Se alguém quiser clicar no link do edital direto, está aí abaixo. Esse edital, ele tem categorias para profissionais e estudantes, ele traz uma premiação em dinheiro, e os trabalhos precisam ser enviados até o dia 13 de maio. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o prêmio, para poder participar, se inscrever, por favor, acesse o link, repasse também para profissionais da área da química que vocês conhecem aqui do Rio de Janeiro, ou estudantes também aqui do Rio de Janeiro, para que possam ter acesso ao edital e possam participar do concurso. Acho que é uma ótima oportunidade. Nesses 70 anos do sistema CFQ-CRQs, o CRQ Rio de Janeiro está organizando esse prêmio. Agradeço a participação de todos, principalmente a disponibilidade do tempo do Yuri, que fez essa palestra maravilhosa para a gente. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente pode agora, né? É o momento. Senão, a gente agradece, espera que vocês estejam sempre conosco, participando das nossas palestras, dos nossos cursos, enviando sugestões também para que a gente possa criar, né, tratar sobre algumas temáticas da área da química em cursos e palestras. Após o final da palestra, já temos mais de 40 pessoas aí presentes. Pois é, isso aí. E participar das atividades aqui do Conselho. Josué? Então, Josué, obrigada, Josué, por estar junto conosco. A gente tem tido participação de gente, assim, até às vezes de outro país, nas nossas palestras. Então, isso mostra que a gente está conseguindo ter uma amplitude aí de profissionais e estudantes da área da química junto conosco. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. A lista de presença não tem, como eu expliquei. A plataforma ela já tem um controle. Então, todo mundo que estava aqui presente, a plataforma vai apresentar para a gente. Então, não precisa de lista de presença, não. Boa noite a todos e, mais uma vez, obrigada.